Bom, Perdão. pessoal, já estamos aqui na sala Eliahu Godrich, com a palestra do Gustavo Cotina, Evolução com o KMM, História de Resiliência em Tempos de Pandemia, Resistência, Mudanças e Aprendizados. Cotina, uma boa tarde para você, uma boa palestra, sucesso. Pessoal, coloque as suas perguntas no QA e faltando aí alguns minutinhos, 5, 10 minutinhos, a depender aí da palestra do Gustavo Cotina, a gente responde as perguntas. O Gustavo vai responder as perguntas, beleza? Boa apresentação aí, pessoal. Muito bem, boa tarde a todos. Rodrigo, muito obrigado pela força e vamos começar. Pessoal, eu trabalho no Banco Votorantim, agora Banco BV, sou um coach de agilidade ali, sou um aluno também da Kanban University, tendo feito aí todos os treinamentos necessários para as designações do KCP, KMP e CXP. Então eu vou trazer aqui algumas histórias de como tem sido mais ou menos o último ano, um ano e meio de trabalho com alguns times no banco, tá? Então, escolhi aqui alguns times que rendem umas boas histórias para contar. Mas primeiro, como nem todo mundo aqui talvez conheça razoavelmente o método Kanban, deixa eu falar um pouquinho, tá? Bem breve. O Kanban, ele é um método de gestão de mudança. Então, parece que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Pronto. Já está no modo de apresentação, Rodrigo? Consegue dar um sinal? Opa, maravilha, obrigado. Tá sim, tá sim. Muito bem. Então, o Kanban, ele não é apenas um quadro, ele não é apenas uma forma de você entregar serviços ou passar tickets para um time. Ele é um método de gestão de mudança. O objetivo dele é tornar os problemas explícitos e engajar as pessoas na mudança. Então, o Kanban em si não vai resolver problema nenhum na sua companhia. As pessoas é que vão, baseado no que é que o Kanban expõe para você. Agora, essa palestra, ela vai falar um pouquinho sobre como algumas evoluções aconteceram aqui no ambiente que eu trabalho, à luz do KMM, que é o modelo de maturidade do Kanban. Então, esse modelo, ele é um modelo de maturidade organizacional, ou seja, ele não olha apenas para pessoas e times, ele olha para a empresa como um todo, à luz da orientação a serviços. Então você começa aqui desde o nível 0, que é o inconsciente, e quanto mais você aprofunda, mais você passa para foco em times, foco em serviços orientados ao cliente, atendimento pleno aos propósitos do cliente. Aqui no riscos protegidos, onde já estão todo mundo feliz, né? Então você tanto atende ao cliente quanto garante sustentabilidade no negócio. E nos níveis mais profundos aqui, a empresa já passa a liderar o mercado e a garantir aqui a sua sobrevivência por décadas a fio. Então, já entra aqui, casa muito com o conceito de antifragilidade do Taleb. Queria convidá-los a entrar no site do modelo de maturidade e baixar o material de graça que tem ali para você conhecer mais o quanto esse modelo pode te ajudar e o quanto ele vai te já assim de maneira gratuita oferecer material para você passar a aplicar algumas coisas. O modelo do KMM, ele diferente de outros modelos que são muito voltados à prática, o KMM ele tem 3 dimensões, que são os resultados, a cultura e as práticas. E nessa talk eu vou falar sobre como algumas mudanças de nível de maturidade 0 ou ML0 aconteceram aí para times que se tornaram ML1, sempre de acordo aqui com as 3 dimensões. Então, mais ou menos, o que muda aqui do 0 para o 1? Os resultados, eles passam de inteiramente imprevisíveis para inconsistentes. Veja, né, imagina que você chega numa pizzaria, tem 3 pizzaiolos lá, um muito bom, um ruim e um mais ou menos. Quando você pede a sua pizza, você não sabe para qual pizzaiolo que vai atender, então você não tem como prever o resultado. Tá? Agora, no ML1, na maioria das vezes os resultados são bons. Então, você tem aqui, né, essa evolução de inteiramente imprevisíveis para resultados inconsistentes. A cultura
ela passa de gerenciamento de pessoas, né, de gerenciamento aqui de indivíduos, para um gerenciamento mais tribal, ou seja, de grupos. Então, a gente está falando realmente no foco, em vez do foco ser pessoas, o foco ser times. E as práticas, né, no ML0 já começa uma agenda de sustentabilidade que visa o alívio da sobrecarga. Ela ainda continua no ML1, e no ML1 também a gente tem o começo de uma agenda aqui de consciência de que existe um cliente e de que eu tenho serviços para atendê-los. Muito bem. Então, eu vou trazer aqui 4 casos para você. Então, olha, os casos A e B, a gente teve aqui realmente um caminho feliz. Eu vou mostrar para vocês como eu observei e como eu usei o KMM para evoluir esses 2 times. Mas como o mundo não é assim tão simples, né? A evolução não é uma coisa garantida de acontecer, mesmo quando você coloca boas práticas, tem aqui times que ainda estão em transição, então eu vou trazer aqui um caso, e às vezes algumas coisas mais difíceis acontecem no ambiente. Então, eu vou trazer aqui também um caso em que eu observei que existiu aqui uma perda de maturidade, né? Um time ML1, ele teve os seus processos aí desestruturados e ele voltou aqui para o zero. Isso é uma coisa assim que é mais comum acontecer em ambientes de baixa maturidade, né? De você perder alguma estruturação, perder alguma melhoria. Muito bem, vamos falar aqui do Case A, que ele é um projeto de substituição aqui de um determinado sistema no banco. E tem aqui o CFD desse time. Então, para quem não conhece, o CFD, o diagrama de fluxo acumulado, ele é o filme do fluxo aqui do time. E quando eu entrei nesse time, ó, eu coloquei aqui essa barrinha azul, então para mostrar como estava o filme até o momento. Né? Então, o que eu observei quando eu cheguei ali? Um processo que ele era desestruturado, tá? Você não tinha, né, cadências aqui de tomada de decisão fora uma daily meeting. O IP ele estava numa tendência de aumento. Tá? A maneira como esse time organizava e visualizava o trabalho era por meio de um proto-Kanban, do tipo Kanban pessoal agregado. Isso aí, para quem não conhece, pessoal, é aquele quadro em que você tem as raias por pessoas, né? É o que o Yoshima chama de minha raia, minha vida. Então, essa é uma forma de trabalho que não convida muito a colaboração, né? Então, as pessoas, elas estão lá muito preocupadas com aqueles trabalhinhos que foram designados a elas, estão preocupadas com as suas tarefas, não estão enxergando o sistema de atendimento como um todo, o produto como um todo. Esse time, ele demonstrou uma insatisfação com o lead time de um fornecedor deles que atua aqui no downstream com eles. Tá? Então, na minha jornada aqui como coach, né, foi bem tranquilo, era um time assim bem aberto para novas experiências aí de melhoria, né? Então foi um time que concordou em adotar o Kanban como algo para estruturar a entrega de serviços e para gerenciar as mudanças também. Né? E aqui, olha só que legal, pessoal, trabalhar aqui no mundo do conhecimento não é fácil, né? E mesmo tendo ciência de que o overreach ele é um modo de falha aqui do Kanban, eu cometi esse modo de falha. Então, assim, foi logo de cara, eu já quis, ao mesmo tempo, estruturar algumas cadências de tomada de decisão, só deu uma travada aqui, pronto. Estruturar a cadência de tomada de decisão, chamar o fornecedor para o jogo e discutir melhorias, e ao mesmo tempo tornar esse time aqui proficiente em métricas de fluxo. Muito bem. Isso, pelo menos eu percebi rapidamente que eu entrei nesse modo de falha overreach e passei a focar um pouco mais, tá? Então, aqui eu desisti de algumas mudanças, passei a trabalhar unicamente numa agenda de trazer o fornecedor para o jogo. E aí aconteceu uma coisa que foi uma surpresa para mim e que eu só fui entender algum tempo depois, tá? Que era uma resistência da gestão aqui desse time em envolver o fornecedor. Então, eu não estava entendendo direito por quê, mas qual que foi a estratégia? Bom, eu vou deixar a insatisfação crescer, né, e eu vou trabalhar em algumas outras coisas. Aí a gente começou a estruturar um pouquinho mais o sistema de atendimento desse time, tá bem? Muito bem.
Posteriormente, né, o que eu fiz aqui? Até como uma forma de entender um pouco mais sobre a insatisfação desse time com o fornecedor, eu calculei os lead times aqui do fornecedor. Então, o time gentilmente me passou aqui uma base de dados, e aí eu percebi que o lead time aqui do fornecedor, ele estava aumentando ano após ano. Tá? Esse é um projeto plurianual, tá bom, pessoal? Por isso que você tem todo essa base de lead time aqui. Então, o lead time aumentou muito. Né? Então, era um serviço lá que estava dependendo aqui muito esforço deste time interno aqui do banco para poder sair do outro lado e fazer as suas entregas de projetos a despeito aqui da dificuldade com o fornecedor. Não? Muito bem, então deixei a insatisfação crescer um pouquinho mais, né, até que chegou o momento de que, ok, agora estamos prontos para envolver o fornecedor, já fizemos algumas melhorias no fluxo com o fornecedor aqui do lado do banco, ou seja, eu estou passando para o fornecedor umas requisições mais bem estruturadas e eu estou tratando com mais eficiência o retorno do fornecedor. Então, olhando aqui à luz do KMM, qual foi a preocupação aqui do gestor, né, e que foi um aprendizado aqui para mim? Segurança da tribo. Ele não queria que a tribo dele fosse exposta com o fornecedor por não estar tratando as coisas da maneira mais eficiente possível. Bom, então agora estamos num momento ali em que, conquistada essa eficiência de fluxo aqui no banco, podemos chamar o fornecedor para o jogo e estabelecer algumas cadências de gestão, assim, um pouco mais facilmente. Bom, aqui nesse CFD, o time fez um experimento desse crescimento muito súbito aqui. Sabe aquela outra heurística que o Yoshima comenta sobre você ter os seus tamanhos aí de demandas variando entre cachorros e camelos? Né? Pois bem, aqui esse time fez uma experiência de trafegar alguns ratos, né? Quase 200 ratinhos. Bom, o time depois discutiu sobre essa experiência, percebeu que esse resultado aqui não ajuda o time em descobrir um pouco mais sobre a sua capacidade, então não será algo repetido, tá bem? Então veja que mesmo aqui num ambiente em que você tem uma melhoria de maturidade, ainda assim tem alguns experimentos que a gente prefere não repetir depois, ou seja, não transformar em processo exatamente. Muito bem, então o que a gente observou aqui na transição para ML1? Né, os ciclos de feedback, eles passaram de algo totalmente desorganizados para ciclos com replenishment semanal, e uma retrospectiva quinzenal. E aqui, apesar de eu ter escrito SDR aqui, o Service Delivery Review, que é o linguajar do Kanban, a gente chama de retrospectiva lá no time porque é um termo conhecido, dado influência aí de Scrum, tá bom? Muito bem. Esse time, ele trocou o Proto Kanban por um sistema Kanban de fato. Esse time também conquistou uma mudança bem importante aqui, que é a categorização de atividades por importância. O que foi isso? Isso mapeia um pouquinho para o que a Janice Linder-Reid comentou na sua palestra, agora das 13 horas, em que ela fala sobre alocação de capacidade. Aqui, a gente experimentou colocar raias no quadro para algumas categorias aqui de atividades, né, para alguns entregáveis importantes desse time. Então, a ideia foi não necessariamente estabelecer uma capacidade, mas enxergar onde a capacidade do time estava sendo alocada. Isso, posteriormente, com mais maturidade, pode virar classe de serviço, pode virar alocação de fato, tá bem? Muito bem. A gente percebeu aqui, depois de algum tempo, tá? Não foi pouco tempo, demorou um tanto, a mensagem de que, olha, reduzir e controlar o IP aqui ele é importante. Então, a gente experimentou uma redução, mas sem necessariamente estabelecer políticas de processo explícitas para o IP. O que nós conseguimos conquistar aqui com políticas de processo foi garantir que pelo menos o refinamento das atividades estava acontecendo, tanto o refinamento funcional quanto o de negócio. Tá?
Muito bem. E aqui, olhando aqui para os outros pilares do KMM, né, além de práticas, a cultura. Eu passei a observar uma colaboração maior, então as pessoas já não estavam mais olhando unicamente para suas tarefas, e sim para as histórias, né, para os entregáveis como um todo. E os resultados, eles passaram aqui a depender menos do heroísmo individual das pessoas e mais de um processo um pouco mais consistente, tá bem? Então, só para sumarizar aqui, quais foram os aprendizados, as lições de resiliência aqui para mim, né, foram o overreach, né, foi eu buscar caminhos de menor resistência, ou seja, outras oportunidades de continuar provocando evoluções desse time, e também um aprendizado até um pouquinho mais tardio sobre segurança da tribo. Muito bem, vamos aqui para o próximo caso. Esse foi um squad responsável por diversos produtos aqui dentro do banco. Tá? Então, quando eu cheguei ali, olhando aqui para o filme do fluxo, né? Quando eu cheguei, né, tinha lá as pessoas reportando uma insatisfação com o microgerenciamento, né? O que era isso? Era PO empurrando o trabalho para o time. Né? Eu percebi ali um zombie scrum. O Zombie Scrum, ele é um ambiente assim que basicamente o Scrum acontece, mas que nenhuma melhoria acontece, tá? O time estava no piloto automático. Então, só para vocês terem uma ideia, era uma sprint de um mês, e não tinha retrospectiva. Tá? Então, realmente, você não tinha cadências de tomada de decisão e de melhoria aí que, de fato, consolidassem esse ambiente como algo que trabalha com cultura de melhoria contínua. Muito bem. Então, esse time, ele vivia aqui uma certa sobrecarga aqui no nível operacional, tá? Eu percebia, por meio do próprio proto-Kanban dele, de Kanban pessoal agregado, percebia o time com muitas tarefas, cada pessoa ali com muita tarefa. Então, prioridade ali era sempre bastante confusa. Então, quais que foram as ações que eu busquei fazer aqui nessa minha jornada aqui como coach, né? A redução do IP foi uma coisa que eu consegui fazer, tá? Consegui conscientizar o time, na verdade, né? Quem reduziu o time foi o IP, não fui eu. A gente não chegou a ter uma política explícita de redução de WIP, de limite de WIP, mas conseguimos aí com o tempo ter uma tendência de redução, tá? Uma tendência aí de redução da sobrecarga. Muito bem. Passado algum tempinho, eu percebi aqui, com um pouco mais de aproximação com o PO, que ele tinha uma grande insatisfação com a falta de visão de produto aqui dentro desse time. Ou seja, ele via muitas tarefas, mas ele não via assim muito bem onde estavam os esforços, como é que o produto estava desenvolvido, como que os produtos estavam desenvolvidos. Então, nesse caso, a gente trocou aqui a forma de visualização, experimentamos a visualização com aquelas raias por produto, né? Então esse time tinha lá uns 15 produtos acontecendo ao mesmo tempo, e a visualização dessas raias ajudou a ter uma visão um pouco mais de priorização, né? Olha, para esse trimestre aqui, o foco são esses 5 ou 6 produtos. Bem, então isso foi uma boa melhoria ali e que ajudou a melhorar um pouco de sobrecarga em nível de portfólio também, tá? Ou seja, quais são aqueles produtos que estão mais ligados a metas aqui dentro do nosso processo de gestão de portfólio trimestral. Muito bem. Ali eu percebi também uma certa resistência à adoção do Kanban, né? Basicamente, o PO estava muito contente com as coisas como estavam, porque ele estava empurrando o trabalho e o trabalho estava acontecendo, ele estava tendo resultados. Tá? Então, com um pouquinho aí a mais de conscientização, né, um pouquinho mais de aproximação, indicando o curso de Kanban para esse PO fazer, ele passou a entender um pouco mais a questão aqui de foco de time, a questão de WIP, né, a importância de você ter cadências mais estruturadas, tá bem? Então, o que aconteceu aqui, né, para a gente poder observar a melhoria do time, foi ciclos de feedback, tá? A gente passou a exercitar replenishment mensal, então você reduziu bastante aquela situação de
itens de backlog entrando no meio aqui de um ciclo de replenish, tá bom? A Service Delivery Review, ele ainda acontece de maneira muito esporádica, acontece mais quando eu, como coach, insisto um pouquinho, tá? Então, esse time é um time que está lá no ML1, só que ele ainda está naquela transição, sabe? Aqui, ainda assim, olhando para as práticas, né, além dos ciclos de feedback, passamos a visualizar o trabalho com o sistema Kanban, né, com alguma visão de para onde a capacidade está indo, né, então isso ajudou a gerenciar o fluxo. Tivemos uma boa redução no WIP. Agora, políticas de processo foi alguma coisa que realmente ainda não aconteceu. Então, assim, nem algumas coisas mínimas como garantir o refinamento ainda acontecem. Então, vamos ver se aumenta um pouquinho mais a insatisfação e a gente entra aí com alguma prática para melhorar, tá bom? Então, sumarizando aqui as lições de resiliência, aqui fui muito buscando caminhos de menor resistência, ouvindo mais o PO, né, ouvindo mais aqui as insatisfações dele e as necessidades dele, tá bom? Muito bem, vamos aqui para o terceiro caso de hoje. Esse time é um time que quando eu cheguei, ele estava em ML0, ele continua em ML0. Ele era um time aqui em formação quando eu cheguei, alguma coisa que já tinha acontecido em termos de entrega, mas que eram de um outro projeto acontecendo dentro da mesma área de projeto do Gira. Tá bom? Então, fica um pouquinho poluído aqui a visualização do filme, aqui do CFD, até mais ou menos essa posição aqui. Mas o que eu enxergava aqui de cara, olhando para esse time, é que, apesar das entregas ainda não estarem acontecendo, olha, muita esperança estava sendo depositada aqui em cima desse time, né? Quero dizer, backlog crescendo bastante, né? E o WIP crescendo também, com algum acúmulo aqui de trabalho. Bom, esse é um time que tinha e ainda tem um desafio técnico grande de se familiarizar com os ambientes de deploy do banco, com as arquiteturas e com os sistemas legados com os quais eles precisam se conectar. Esse time, ele tinha e ainda tem um sistema de entrega com Kanban, de sprints com 3 semanas. Veja que o lead time aqui, ele não conversa com esse tamanho de sprint, né? O lead time é muito maior que o tamanho de sprint. Mas eu percebi ali um certo apego ao Scrum, então eu vou usar alguma oportunidade aí melhor, tá? Eu já plantei a sementinha de que esse lead time não casa com o Scrum, mas muito mais importante aqui do que rever tamanho de sprint ou eventualmente remover sprint, mais importante do que isso é ajudar esse time a vencer o desafio técnico. Ou seja, para que as entregas, elas de fato entrem num fluxo mais contínuo, entrem num fluxo um pouco mais sustentável, para que aí sim a gente observe como que esse fluxo se comporta e como que ele pode ser otimizado. Bom? Então, a gente tem aqui basicamente a manutenção de algumas práticas, né, como os ciclos de feedback. Tivemos aqui a visualização do trabalho por meio de Kanban também. Então, isso foi uma insatisfação também com falta de visão de produto do PO. Quando a gente fez essa mudança, foi imediata a forma como o time passou a se comportar, em olhar para o fluxo fim a fim e observar itens de backlog que estavam mais velhos e que estavam meio que abandonados, né? Então o time, sem nenhuma provocação, somente visualizando o trabalho de uma forma diferente, passou a colaborar mais, tá? Aqui, uma coisa importante que a gente percebeu com o tempo foi que, como esse time estava ainda no início de uma curva de entregas, não adiantava ficar sobrecarregando o time nem no operacional e nem em nível de portfólio, ou seja, nem nas metas trimestrais, né? Então, o trabalho aqui que está sendo feito é de realmente entender a capacidade de entrega, né, em um tempo assim trimestral e colocar itens de portfólio que sejam suficientes para
que essas entregas aconteçam, né, sem uma sobrecarga. Então, aqui a lição foi, né, primeiro, vencer o desafio técnico. Segundo, reduzir a sobrecarga em nível de portfólio, não ficar enchendo o saco das pessoas com trocar Scrum por alguma outra coisa, né? Não é esse o caminho que a gente busca, né, de fazer uma revolução dessa, né? E isso meio que sumariza assim um pouquinho o quanto esse time ainda está numa transição aqui para o ML0. A gente já percebeu melhoria na colaboração, percebeu uma maior transparência, só que os resultados eles ainda não chegaram a ficar consistentes o bastante para a gente considerar esse time como um ML1. Tá? Então está na jornada ainda. Assim que esse time vencer o desafio técnico, os resultados vão passar a ser mais consistentes e a gente pode considerar que esse time passou para ML1. Muito bem. Vamos para o último caso de hoje, que é a história aqui do time que passou de ML1 para ML0. Então, esse é uma squad de projetos. Está aqui o azulzinho quando eu cheguei. Ele é um time que tinha um IP razoavelmente limitado. Ele tinha um sistema de entrega estável. Então, olha, aqui está o histograma de lead time dessa galera. Até aqui, mais ou menos. Tá? A gente tinha aqui uma dispersão entre os percentis 95 e 50 muito baixa, o que indica uma distribuição de lead time de cauda curta, ou seja, com uma boa previsibilidade, com atrasos curtos e com baixo impacto. Só que, apesar dessa eficiência, esse time precisava de esforço extra para atender as expectativas. Veja como, após uma entrega aqui de um lote grande, o backlog ele cresceu enormemente. Tá? Então, tinha muita expectativa sendo criada, sem levar em conta que esse time, ó, com exceção dessa barriguinha que se formou aqui, ele entregava de maneira consistente, de maneira previsível. Tá bem? Muito bem. Então, esse time precisava de esforço extra, ele fazia war rooms, né? Era um time que, quando eu cheguei, o time, assim, sprint após sprint, se declarava cansado. Então, umas 3 retrospectivas de sprint, eu escutei isso do time se colocar como cansado. Tá? Em parte, essa demanda era alta porque o desafio técnico foi subestimado, mas em parte também existia ali um microgerenciamento e muito trabalho empurrado aqui pelos representantes de negócio, por hierarquias superiores. Tá bem? Esse era o contexto. Era um time que fazia lá o Scrum com sprints de 3 semanas. Eu iniciei então aqui uma jornada buscando fazer com esse time o refinamento de negócio, o refinamento técnico e uma priorização de uma maneira interessante. Só que aqui a gente teve uma resistência muito grande a estabelecer políticas de processo que garantissem priorização e refinamento, em parte porque, novamente, era muito cômodo para os empurradores de trabalho aí, eles estavam sendo atendidos, e em parte porque os POs não tinham um grande conhecimento de negócio. Né? Aqui, a partir aqui da Barra Azul, começou um domínio de negócio novo para esse time. Tá? Então, era alguns aprendizados em relação ao negócio aconteciam no meio do sprint. E aí vinha aquela cultura de colocar esse backlog, né, esses itens de backlog no meio de uma sprint. Muito bem. Aqui nessa barra vermelha, esse time ele começou a atuar não apenas com um projeto único, mas como múltiplos projetos. Então, mais algumas pessoas foram contratadas, só que de um projeto passou a carteira aqui desse time passou para 4 ou 5 projetos. Tá? Então, o que aconteceu aqui foi aqui por uma escolha até deliberada, o time abandonar o processo Scrum que eles tinham, aqui um pouco mais por pressão de hierarquias superiores, tá? De focar muito na entrega e menos numa estrutura. Talvez eles vissem uma estrutura
Agile como algo acessório, né, como algo que, ok, vamos fazer se der tempo, mas precisamos focar na entrega. Então, o que a gente observou aqui foi um aumento aqui no WIP, o aumento dos lotes de trabalho, né, e o aumento do lead time. E veja que aqui, mais recentemente, você teve a entrega ela acontecendo assim, num ritmo menor, muito acúmulo, só que o WIP, né, ou melhor, o backlog aumentando aqui de maneira desproporcional. Então, aqui esse time, ele além de perder algumas práticas, como os ciclos de feedback estruturados, como um controle de WIP que estava mais ou menos estável antes, né, a cultura, ela ainda existe colaboração, mas o foco ficou muito mais na entrega, ou seja, no sentimento de conquista, de que eu consegui sair do outro lado. E, de fato, esse time entregou um desafio plurianual de uns 18 meses. Então, dado que esse grande desafio foi entregue agora, eu senti aqui que existe uma nova oportunidade aqui de eu, como coach, é, é, ler novamente as insatisfações do time e estruturar novamente algum processo de atendimento para que esse time tenha um controle aqui de sobrecarga, tá bom? Esse é um time que passou por turnover aqui durante o ano inteiro, então ele perdeu muito do processo aqui mais sustentável que ele tinha até o ano passado. Então, aqui a principal coisa aqui em relação a resultados foi que os resultados eles passaram aqui, eles perderam consistência. Tá? Nem todas as iniciativas que estavam rolando aqui, todos os projetos, entregaram a contento, entregaram no prazo, entregaram com qualidade. Então, aqui o heroísmo individual deixou de ser suficiente para garantir resultados, tá bem? Então, meus aprendizados aqui foi, uma vez que algumas mudanças aqui aconteceram na estruturação, no aumento do WIP de portfólio, eu não poderia resistir a mudanças, né? Ficar dando murro em ponta de faca. Então, a minha missão aqui foi, mesmo com a desestruturação do processo, foi sobreviver, né? Não esquecer esse time, não ser esquecido, procurar outras formas de ajudar, e assim eu fiz, trazendo aqui para os novos POs desse time alguma consciência sobre o que é o papel do PO, sobre como o PO pode se integrar um pouco mais, porque eu percebi ali uma postura de jogar pedidos aí com a pá para cima do muro da TI, né? Então a gente foi buscando aí um pouco mais de colaboração dos POs dentro dos times. E então aqui, mas principalmente, né, eu deixei aqui um pouquinho mais a insatisfação crescer, porque não adiantava, né, naquele momento, naquele contexto, provocar algumas mudanças, então foi aqui um pouquinho de paciência, resiliência e agora iniciar um novo ciclo de melhorias para esse time. Mas principalmente, aqui como última lição, né, quando eu falo aqui em usar outros mecanismos corporativos para provocar mudanças, é basicamente o nosso ciclo trimestral de feedback, tá? De portfólio review. Aqui a ideia é, poxa vida, dado que nem todas essas iniciativas aqui dentro desse time estão com aquele sucesso desejado, poxa, vamos fazer alguma mudança? Vamos regular um pouco mais a nossa capacidade? Como disse a Janice na primeira palestra de hoje, o limite para a capacidade já existe. O limite de WIP, ele é uma ferramenta para você ir ordenando e melhorando a qualidade e a capacidade. Bem? Então, essas foram as 4 histórias de hoje. Vou dar aqui uma rápida resumida. Então, vou voltar novamente ao objetivo do Kanban, que é explicitar os problemas e engajar as pessoas. Perceba que esses times todos, eles têm problemas diferentes. Então, a gente usa abordagens diferentes para explicitar e para engajar as pessoas. Algumas abordagens que eu usei ali foi a de criar elementos estressores para explicitar os problemas, né? Então, foi a visualização do trabalho de maneiras diferentes.
A introdução de métricas para mostrar o como algumas coisas estavam se desencaminhando e que precisavam ser melhoradas. E para engajar as pessoas, eu fui aproveitando aqui as oportunidades de reflexão, as oportunidades existentes dentro de ciclos Scrum de 2, 3, 4 semanas, as oportunidades novas com o ciclo aqui de portfólio trimestral, e também aqui uma estratégia de, para alguns pontos, esperar a insatisfação crescer após eu plantar a sementinha, após dar um estímulo inicial. Muito bem. Então, para finalizar, né, esses 4 times com esses contextos totalmente diferentes, né, a evolução tomou neles caminhos diferentes e inesperados. Eu não tinha como saber para onde ia com cada um desses times. Então aqui a ideia é: não adianta seguir receitas prontas, rígidas, porque não existe receita. Bem, queria deixar aqui meu muito obrigado por quem está aqui assistindo, deixar meu contato aqui no LinkedIn, no Medium. Aqui no Medium eu escrevi um texto super breve sobre alguns mitos relacionados ao método Kanban, queria convidá-los a assistir. E dizer aqui também que o Banco BV tem vagas em aberto na tecnologia, em outras áreas, então dá uma olhadinha lá no Kenobi, ok? Obrigado mais uma vez, uma ótima tarde, aproveitem o evento. Rodrigo, de volta para você. Muito bom, Temos Coutinho, parabéns perguntas? pela sua palestra e temos muitas perguntas, um pouco tempo aqui para responder, mas vamos aqui. Bom, Gustavo Silva mandou uma pergunta aqui, ó. Dado que o time caiu para a maturidade 0, no caso do D, não seria uma boa fazer aquele salto quântico para o ML2? Perfeito, Xará. Essa é uma boa pergunta, né? Então, para quem não sabe ao que o Gustavo está se referindo, existe uma certa barreira bem grande em você passar de nível de maturidade 1 para 2, né? Ou seja, um vício em enxergar apenas times e não serviços. Então, o ML2 é o foco em serviços, ou seja, em fluxos fim a fim. Nesse contexto aqui, Gustavo, ele é um time assim super projetizado mesmo e que ele é de serviço de back-office, né? Ele não tem muita visibilidade aqui do cliente do banco. Então, se a gente conseguir fazer com que essas entregas aqui de projetos elas ganhem mais consistências, talvez a gente já chegue num ponto bem interessante, tá? Para esse time evoluir para ML2, cara, tem muitas etapas aí upstream a eles que a gente precisa para realmente chegar até o cliente do banco, tá bom? Que massa. Mais uma pergunta aqui da Cíntia. Boa tarde, Gustavo. Quantas pessoas estão alocadas nesse time? Me chamou a atenção o número de produtos onde atuam. No segundo caso, para ela está ok. Ok. Vamos lá. Naquele segundo time que tinha aquele montão de produtos. Muito bem. Tinha alguma coisa perto de 6 a 7 pessoas. Tá? Alguma coisa perto disso. Ok, mais uma pergunta aqui da Roberta. Gustavo, como política de processo, notei que vocês investiram no refinamento dos entendimentos dos entregáveis, negócio técnico. Isso ajuda o desenvolvimento de forma assertiva. Contudo, quando o refinamento envolve a área de negócios e o cliente, pode se tornar um gargalo. Alguma ideia de como evitar isso? É um sinal de que o time de desenvolvimento, por mais produtivo que seja, não vai resolver? Perfeito, Roberta. Essa é uma pergunta muito boa mesmo. Olha, a questão é que se você não investe aqui nesse gargalo aqui de refinamento, né? Ou seja, se você criar uma fila aqui um pouco antes de chegarem as coisas no time, uma vez que você passa aqui por um ponto de comprometimento e traz realmente para dentro do sistema de delivery alguma demanda pobremente definida, tanto em termos de negócio quanto técnico, o lead time tende a aumentar, né? Então, se a gente segurar no começo do processo, garantir ali um refinamento de negócio, ou seja, eu sei que problema eu estou resolvendo e, posteriormente, eu sei como eu vou resolver,
o lead time de delivery, ele tende a ter uma estabilização maior, tá? Foi essa hipótese que eu tenho trabalhado ali com os times, tá bem? Tem bastante pergunta aqui, viu, Gustavo? Depois eu passo para vocês todas, mas acho que a gente consegue pelo menos mais uma, no máximo duas. Davi Claro. Ramires perguntou aqui. Gustavo, você recomenda, então, dar corda e deixar o time e PO perceberem os problemas? Se sim, isso não pode ser arriscado no sentido de chegar a um ponto crítico? A exemplo do whip limit, que por natureza é contraintuitivo e muitas vezes é visto com maus olhos pelo PO. Fantástico. Vamos lá. Vou procurar ser breve. A experiência que eu tive foi que, muitas vezes, a mudança puxada ela é mais fácil e traz mais valor do que a mudança empurrada. Deixa eu contar rapidamente uma história. Em alguns times, eu fiz lá uma tentativa de trocar histórias assim mais técnicas que não tinham ali um contexto de negócio, um valor de negócio explícito, por alguma coisa realmente que fosse usando o framework do Invest, né? Em alguns times eu tive mais sucesso, em outros menos. Nesses times que eu tive menos sucesso, foi onde eu esperei o próprio PO manifestar o seu descontentamento em olhar o backlog e não entender muita coisa do que está acontecendo, né? Então, ali que foi assim, o ponto de menor resistência, né? Quando o PO ele trouxe essa insatisfação, foi bem tranquilo, foi bem fácil ali com o time mudar a maneira de como as histórias eram estruturadas. O Gonzaga de Viajando Passado. Pessoal, Cotina, muito obrigado. Nosso tempo esgotou aqui. Infelizmente, o assunto estava muito interessante. O pessoal perguntou bastante aqui. Eu anotei as perguntas, vou te passar, tá, Cotina? E depois você pode ver um meio aí de gravar um vídeo, escrever um post, mandar para o pessoal aqui do Kanban Brasil. Acredito que vai agregar bastante as respostas.